Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz. Amém? Nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos começar com uma oração ao nosso Deus e maravilhoso Deus, eterno Deus, agradecendo Ele por todas as providências, provisões, por todas as ações das suas mãos de poder sobre nós. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Deus de imensa bondade e misericórdia, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Obrigado por nos sustentar, nos guardar, nos proteger, nos livrar, nos abençoar e nos sustentar com a tua destra fiel, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba o culto mesmo à distância, mesmo no sistema online, Senhor. É o culto que prestamos a Ti, tendo em vista a impossibilidade de estarmos presencialmente na Tua casa de oração. Mas o Senhor conhece a nossa mente, o nosso coração, a nossa intenção. Que a Tua palavra, Senhor, alcance os Teus filhos e filhas nessa noite. Que o Senhor esteja, através da mensagem que o Senhor colocou na nossa mão, na nossa mente, na nossa boca, alcançando, Senhor Deus, Teus filhos, Tuas filhas e todos aqueles que acessarem para compartilhar conosco o nosso culto a Ti. Abençoe o nosso país, abençoe esta nação, abençoe as famílias da Igreja Memorial Batista no Alto Paraíso e abençoe todos aqueles que ouvirem e participarem deste culto e ouvirem a Tua palavra. No nome santo de Jesus, pedimos, agradecemos e louvamos Teu santo nome. Amém. Muito bom, meus queridos, agora nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. Amém? Louvemos ao Senhor. Graça de Deus sem igual, como poder cantá-la, como hei de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza.
reflexão nessa noite tem como título, como tema, A Última Vez, baseada no livro de Atos, capítulo 1, de 9 a 11. Acompanhe conosco aí na sua Bíblia a leitura desse texto. Atos, capítulo 1, dos versículos 9 a 11. Esse texto diz o seguinte: depois de dizer estas coisas, Jesus foi levado às alturas, enquanto ele, os apóstolos, olhavam, e uma nuvem o encobria de seus olhos. Estando eles, os discípulos, com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Uma expressão muito comum usada pelos pais no processo de educação dos seus filhos é: vou falar pela última vez, ou é a última vez que eu vou avisar. Embora pareça que não, por ter um tom de ameaça, né? Essa frase, na verdade, ela está permeada de cuidados e de justiça por parte dos pais, pois caso haja uma eventual aplicação de algum castigo ao filho ou à filha, o filho ou a filha, não será pego de surpresa, nem poderá alegar injustiça. Afinal, o aviso, o alerta de advertência foi dado. Deus, como Pai amoroso que é, e que em muito sobrepõe sua justiça à nossa justiça, não poucas vezes tem avisado, tem nos falado e nos orientado desde muito tempo a respeito dos últimos dias na terra, ou seja, a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Obviamente, esses avisos de Deus, eles não soam como bronca ou ameaça, mas como fato, como um lembrete a nós e ao mundo daquilo que já está programado na agenda celeste há muito tempo, com data e horário sabidos tão somente pelo Pai. Deus, que é amor, mas também justiça, tem, através do seu Filho Jesus Cristo e seu povo, avisado de maneira constante a respeito deste evento para que ninguém seja pego de surpresa, nem alegue injustiça por não ter sido avisado por aquele que irá julgar a todos. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus julgará pobres e ricos, príncipes e plebeus, grandes e pequenos. Meus queridos, o momento pelo qual nós estamos passando faz parte dos sinais do cumprimento dessa profecia. E isso é inegável. Os sinais estão cada vez mais fortes e evidentes. A história da humanidade, como não poderia ser diferente, vem encaixando-se perfeitamente às profecias que relatam o final dos tempos. Temos nos espantado, sim, e muito, com o número cada vez maior de casos e mortes na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo todo. Mas a palavra de Deus nos avisa a respeito disso. Zacarias 13:8 afirma: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela, da terra, serão exterminados e morrerão, mas a terceira parte permanecerá. Também Apocalipse 9:18, por sua vez, afirma que
a terça parte dos homens foi morta por estas 3 pragas. A população mundial, meus queridos, ela é hoje de aproximadamente 8 bilhões de pessoas. De acordo com Zacarias 13:8, 2/3 da população da Terra seriam mortos. Isso seria aproximadamente 5 bilhões e 300 mil pessoas em todo o mundo. E de acordo com Apocalipse 9:18, seria 1/3 de toda a população da Terra seria morta, ou seja, 2,6 bilhões de pessoas em algum momento da história da humanidade, antes da vinda do Senhor Jesus, como sinal da vinda do Senhor Jesus, será morta. O total de mortes que nós temos no mundo hoje é de 2 milhões, não bilhões, 2.693.000. Mas você pode estar se perguntando, isso significa que este é o momento do cumprimento destas 2 profecias? E eu te respondo, não necessariamente. Mesmo porque ainda não há como saber quantos morrerão com essa pandemia, porque o vírus ainda permanece no mundo todo. A pandemia ainda não passou. Mas, caso não seja este o momento do cumprimento dessas profecias, de qualquer forma, fica este fato ocorrido no mundo todo, relatado por Zacarias e por Apocalipse, fica como alerta, como aviso daquilo que ainda virá. Mas, caso não seja este o momento do cumprimento dessas profecias de Zacarias e de Apocalipse, essas profecias, ficam como forma de alerta, de aviso daquilo que ainda virá. O que nós, meus queridos, os salvos, precisamos entender é que, primeiro, Jesus virá, isto é fato. Segundo, que os preparativos para a segunda vinda de Jesus resulta, inegavelmente, em sofrimento também para nós, os salvos. Não é porque a vinda do Senhor Jesus é o que mais desejamos e que subiremos com ele, que não sofremos ou não sofreremos com as consequências dos preparativos no mundo para este glorioso dia. Isto, meus queridos, se constata exatamente neste momento, quando temos sofrido por perdas diretas ou indiretas. O momento pelo qual nós estamos passando, meus queridos, é inegavelmente parte do cumprimento das profecias referentes à segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele virá para nos buscar, virá para buscar a sua igreja. Este é o momento em que Deus nos chama, meus amados, para nos prepararmos. Meus queridos, como não é possível a alegria do nascimento de uma criança sem a dor e sem o desconforto do parto, a alegria da segunda vinda de Jesus será necessariamente precedida de dores, perseguições e testes de fidelidade a Deus e a sua palavra. Portanto, meus amados, estejamos alertas, atentos para este momento, porque muitos abrirão mão da fé em troca de bem-estar pessoal. Outros esfriarão na fé e ainda outros considerarão radicalismo não se adequar ao modismo do momento. Deus vem nos avisando e nos preparando para o chamado pela Bíblia de o grande e terrível dia. A voz, meus queridos, que nos avisa e nos alerta
quanto ao final dos tempos, é a mesma voz que em Apocalipse 2:10 afirma: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O cumprimento das profecias da vinda de Jesus não isentará o povo de Deus do sofrimento que sofrerá juntamente com os demais. Inclusive, nós, o nosso sofrimento, a nossa perseguição será ainda maior do que aqueles que não esperam pela vinda do Senhor Jesus. Porém, diferentemente destes, os crentes em Jesus, no final, o nosso final será glorioso. Como crentes em Jesus, meus queridos, choremos com os que choram e anunciemos a salvação. Meus amados, permaneçam firmes na rocha, alicerçados na palavra de Deus, preparados integralmente para o grande e maravilhoso dia, o dia da vitória final. Este momento, meus amados, não é por acaso. Deus está, quem sabe, nos dando os últimos avisos. Portanto, meus queridos, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, como nos recomenda 1 Tessalonicenses 5:6. Amém, meus amados? Que assim seja, que apesar de toda a dor, de todo o sofrimento deste momento e de possíveis outros que virão, que permaneçamos firmes no Senhor Jesus, firmes na palavra de Deus, para que assim alcancemos a vitória eterna, para que assim participemos daquele grande, maravilhoso e vitorioso dia, o dia da nossa vitória celeste. Amém? Que Deus te abençoe, meus queridos. Vamos agora ouvir mais uma canção de louvor ao nosso Deus. Deixa essa mensagem entrar na tua alma. Fala, Deus. Com amor e tristeza, Senhor, eu venho a ti. Com meu coração partido em pedaços mil, mesmo assim eu confio que aqui tu estás e tua fidelidade não me deixará. Quando eu só puder cantar o quebrantado aleluia, quando eu só puder te dar minhas lágrimas, então sim, Senhor, virá cantando nas ruínas um canto de louvor e gratidão. Mesmo assim eu canto o quebrantado aleluia. Obrigado porque o Senhor aceita a nossa oferta, Pai. Ainda que seja um só quebrantado, aleluia. Obrigado. Meu Pai, tens me dado muito mais do que eu mereço, e sempre vejo a tua bênção em cada passo meu. Como vou duvidar da tua graça e amor? Escuta minha voz e vê minha dor. Quando eu só puder
amados, esperamos que esta palavra tenha encontrado lugar no seu coração. Infelizmente, nesse momento, por uma determinação governamental, não podemos estar presentes, mas a palavra do Senhor tem chegado até você através dos meios disponíveis que, graças a Deus, nós temos. E sempre, meus amados, traga à memória aquilo que dá esperança. E quem dá esperança é Jesus e a sua segunda vinda, quando virá nos buscar para a eternidade. Que Deus te abençoe grandemente. Amém?